Meus amigos, eu me perdi na internet. Achei uma história incrível, velho. Mas já vou avisando. Após esse vídeo, vocês vão ficar meio abalados, meio com medo. Mas enfim, vamos lá. Essa história vai ser assustadora. É uma história muito massa, vocês vão ver. Vai ser legal, vocês vão achar top, né? Vai se divertir, vocês não vão dormir, vocês vão me odiar e vai ser 10/10. É nóis, partiu então. Então, vocês já ouviram falar da maldição de Pont-Saint-Esprit? Não? Ótimo! Só pra contextualizar, pra quem não sabe, eu morei fora há muito tempo. E eu tava investigando aí nos sites, nos jornais franceses, e eu caí num artigo bem antigo, muito antigo, de 2010 na verdade. E cara, a história é muito louca. E deu aquele arrepiozinho legal, sabe, que você gosta, mas não fica confiante ali no momento. Ainda mais que eu tava sozinho aqui em casa lendo esses artigos. É uma cidade que chama Pont-Saint-Esprit, na França. É uma pequena cidade, basicamente seria Ponte do Espírito Santo, se eu fosse traduzir para vocês. É uma cidade que é bem orgulhosa da sua ponte, porque a história diz que na época essa ponte foi construída pela vontade do Espírito Santo contra a vontade do diabo. Mas a ponte foi bombardeada e destruída na Segunda Guerra Mundial. E logo após isso, aí estamos chegando no famoso caso. Estamos em 1951. A França está começando a se recuperar da Segunda Guerra Mundial e o alimento principal, vamos dizer, é o pão. E lá em Pont-Saint-Esprit, era uma cidadezinha pequena, como eu disse no começo do vídeo, com apenas 4.000 habitantes para 3 médicos e uma panificadora. Ou seja, todo mundo ali comprava o pão no mesmo lugar. Então, nesse famoso ano de 1951, algumas pessoas vão ao médico reclamando de dor na barriga, algumas sofrendo desmaios. Até aqui, não é sintomas tão graves, os médicos apenas prescreveram um pequeno tratamento, modificação na alimentação, não sei o que seja, mas eles não deram importância para esse caso. Alguns tempos depois, o número de pessoas com os mesmos sintomas veio aumentando. Só que, com o passar do tempo, alguns começaram a ter insônia. No vilarejinho assim, geralmente quando você chega ali umas 10, 11 horas da noite, todo mundo tá dormindo. É calmo, é uma cidade calma, tranquila, é no interiorzinho. Mas aqui não, aqui quando você chegava lá de noite, você via pessoas vagando pela cidade. Já te dá uma ideia do clima que tava nessa cidade na época, né? Fala, mas Redark, até então é um trem que pode acontecer assim, ainda mais antigamente, com a medicina não tão avançada assim. Calma, vai piorar, relaxa, vai piorar. A partir daí, essas pessoas que ficam vagando à noite começam para alguns ter sensação como se elas queimassem por dentro e comecem a se jogar dentro do rio. Outras têm a sensação que podem voar, se jogam pelas janelas. E essas alucinaçõezinhas vão levar aos poucos essas vítimas à morte. O trem lá tava tenso, gente. Tava um clima bem violento, doido, sinistro. Daí então os 3 médicozinhos lá tentam entender o que tá acontecendo, né? Porque é uma situação de emergência. A cidade não tinha infraestrutura para recolher 300 pessoas. Estava delirando completamente, estavam fora de si. Não eram mais pessoas normais, elas não tinham consciência de mais nada, elas estavam ficando loucas mesmo. Era um trem muito sinistro. Uma investigação então começa. O delegado Sigaud, e o delegado Sigaud tem coisa aqui dentro. Ele vai encontrar o ponto comum dessas pessoas é que todas compraram pão na mesma padaria. E com isso eles se relembraram de uma doença na época medieval que chamava o Fogo do Santo Antônio, se eu traduzir, que era relatado em alguns livros, quadros, pergaminhos, que davam a sensação das pessoas estar queimando por dentro. Por isso que é fogo o nome da doença. Mas essa doença descobriram há alguns tempos, antes disso acontecer em Pont-Saint-Esprit, que essa doença era causada por um fungo que dava na farinha. E esse fungo tinha uns efeitos similares ao LSD. Então, nosso caro delegado Sigaud, o homem da situação, foi atrás do responsável da farinha, o cara que fabricou a farinha que entregou ela. Pequeno detalhe, na época as padarias não escolhiam a farinha que eles recebiam. Chegava um cara e apenas entregava. Ainda mais numa cidade pequena assim, tinha apenas um fornecedor para uma padaria. Então meio que eles trabalhavam juntos, eles não escolhiam a farinha, não analisavam, não olhavam, não tinha esse hábito ainda.
Então o delegado Sigaud foi atrás do responsável da farinha, Senhor Maillet. Eles interrogaram ele e, sem ele ser responsável de nada, ele se declarou culpado. Vocês têm que entender que o trem estava tão tenso, que era algo, uma pressão tão gigante, que era necessário ter um responsável aos olhos da sociedade e da mídia, da imprensa na época. E essa pressão fez com que ele assumisse a culpa sem ter feito nada. Mas e aí que o negócio começa a ficar realmente estranho? Alguns meses depois eles analisaram a farinha e foi diagnosticada como pura. Não havia nenhum fungo na farinha. Coisa estranha, a investigação apara aí e nunca mais falaram sobre isso. Simplesmente morreu o assunto. Acabou. Ninguém falou mais. Até em 2010, um tal de Hank investiga sobre a morte de um antigo bioquímico da CIA chamado Frank Olson, que morreu em 1953. Ele investiga sobre a morte dele porque no relatório dizia que ele se suicidou, mas sem dar o motivo do porquê. Então esse tal de Hank queria entender o motivo relacionado à morte do Frank Olson. Contextualizando, em 1950 por aí, plena Guerra Fria, corrida armamentista, para os Estados Unidos, a mentalidade da CIA na época era: e se a gente ganhar a guerra sem ter guerra? Se a gente poder vencer o inimigo sem ter recurso a armas, a morte, essas coisas. E com isso, eles vão fazer muitas pesquisas científicas, experiências em pacientes contra a vontade deles, experiências horríveis, totalmente em contra dos direitos humanos. Vão testar muitas drogas para poder chegar àquele objetivo deles, de drogar seu adversário ou manipular ele mentalmente para poder convencê-lo de não entrar em guerra. Então esse Frank Olson, bioquímico, trabalhava sobre como convencer ou drogar seu inimigo, mais particularmente o LSD. Vocês lembram do que eu falei no começo, né? Pois é, estamos chegando lá. Eu avisei que era um trem louco, gente. Eu avisei. Nessa investigação, Hank descobre em alguns documentos que Frank Olson esteve na França alguns meses da tragédia de Pont Saint-Esprit. Eu sei o que vocês estão pensando. Redark, conspiração, CIA, por favor, né? O que a CIA fez, Redark? Como eu disse, a CIA fez muitas experiências psicológicas em pessoas que ficaram traumatizadas o resto da vida, mas alguns anos atrás, já tem um tempinho já, essas histórias foram começando a ser reveladas. E isso forçou, na época, o presidente Clinton a pedir desculpa e fechando assim o departamento que era responsável pelas experiências. Fechando o departamento, ele desclassificou muitos documentos que eram secretos até então. E é a partir desses documentos classificados que o Hank investigava sobre a morte do Frank Olson. Lembrando que o Frank Olson foi na França e suicidou em 1953. Quando ele voltou da França, ele não parava de repetir à sua esposa que ele tinha cometido um erro grave, que ele era um monstro. E ele ficou em depressão muitos anos antes de cometer o suicídio. E aí vocês estão pensando, mas Frank, o que você fez? Não teria drogado uma cidade inteira no LSD? Hein? E também nesses documentos declassificados, Hank, investigando a morte do Frank, acha um documento que relata os fatos, a tragédia de Pont Saint-Esprit, e nesse mesmo documento pode-se encontrar o nome de Frank Olson. E os parágrafos que detalham todo esse procedimento, que detalham tudo o que aconteceu, estão pintados de preto, rabiscados, não sei. Enfim, não tem nenhuma informação sobre isso. De 2010 para cá, nenhuma investigação, nenhuma prova foi acrescentada. A polícia francesa nunca comentou nada sobre isso. Eu sei que passou uma reportagem há alguns anos atrás no canal France 2, mas é assim que ficamos. Foi realmente fungo, LSD, teoria da conspiração, não sabemos muito. CIA. Eu espero que vocês gostaram, então cuidem-se. É isso aí, até nós, até o próximo vídeo. Tchau!